Por vezes, temos tomado decisões que não agradam a todos. Quantos tentam nos deixar de lado dizendo que o Estado é laico? O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Faz justiça, reforma da Previdência, cobra menos de quem tem menos, mais de quem tem mais. Hoje o Brasil tem um presidente que não é anti-americano. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada. Se alguém acha que eu sou o super-homem, pode continuar achando. Mas tenho uma certeza, a minha cadeira é de criptonita. Passados os primeiros 7 meses do governo Bolsonaro, o que se pode esperar daqui para frente? Esse é o tema de estreia do nosso podcast diário. A partir de hoje, o Ao Ponto vai esmiuçar os assuntos mais importantes da cobertura da redação do Globo. Eu sou Carolina Moranto, aqui com Roberto Maltic e com 2 convidados especiais, né, Maltic? É isso mesmo, Carol. Convidados muito especiais, o Lauro Jardim e o Anselmo Góes, colunistas aqui da redação do jornal O Globo, que vão fazer uma projeção do que tem pela frente no governo nos próximos meses, depois de um primeiro semestre com muita polêmica semana sim, semana também. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome não. Lembrando que o Ao Ponto vai estar disponível no Spotify, no iTunes, no TuneIn, Stitcher, também no site do Globo, então não tem desculpa para não ouvir. Você também pode entrar em contato com a gente, participar aqui do nosso podcast pelo Twitter. Mande seu comentário, sua crítica, elogio, usando a hashtag #OGlobo. E para saber mais, pode entrar em oglobo.com.br e conferir todas as notícias e reportagens especiais. Bom, Lauro e Anselmo, depois de 200 dias de governo, houve até uma cerimônia no Palácio do Planalto para tratar dos principais temas. O governo fala muito em desfazer atos dos governos passados e também tentar simplificar a vida das pessoas. Parece que esse é o norte, não só do discurso, mas muitas vezes das ações de Jair Bolsonaro. Anselmo, o que você pode considerar de positivo e também de negativo desse primeiro tempo? Eu acho que a maior realização desse governo foi sua eleição. Esse governo, a mudança de rumo que a eleição do Bolsonaro provocou no Brasil e a mudança de agenda, que eu acho que continua sendo a coisa mais relevante desses 200 dias. Nós temos uma linha que eu tenho que fazer aquilo, levando avante as bandeiras que fez o povo acreditar em mim. Com coisas interessantíssimas, né? Quer dizer, uma expressiva parte da população mostrando indignação com a corrupção, expressiva parte da população também manifestando medo, pavor da insegurança das ruas. Eu acho que são coisas relevantes, né? Como também é relevante, a meu ver, a meu modo, de maneira negativa, o ressurgimento de uma pauta que eu imaginava inocentemente que era uma pauta vencida, uma pauta mais dos anos de Guerra Fria. Você tem as crises diárias, né, as declarações de um presidente que continua no palanque, que parece que está disputando na manhã seguinte uma eleição importante. Então nós temos, todos nós, um grande desafio pela frente. É entregar em 23 ou 27 um Brasil melhor para quem nos suceder. Pontualmente você tem na área da economia coisas super importantes. A aprovação da reforma da Previdência foi um colosso, né? Essa é uma pauta muito difícil. Se você botar uma pauta dessa na França, enche as ruas no dia seguinte, porque no fundo é um projeto que você diz o seguinte: olha, gente, estamos aqui para votar uma coisa que vai piorar a sua vida. Vai lhe salvar de você ir para o inferno. No futuro, mas bem no futuro. Mas, nos primeiros momentos, vai piorar a sua vida. Então, a aprovação é um fato relevante, é um fato positivo, na minha opinião, apesar do Bolsonaro. Lauro, o Jair Bolsonaro fala muito que está cumprindo aquilo que disse na campanha eleitoral e segue esse rumo. É por aí? Bom, assim como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Bolsonaro, de fato, está cumprindo algumas das promessas que parte da população não acreditava que ele pudesse cumprir. Goste ou não, ele está, nesses primeiros 7 meses, a agenda dele que ele botou em prática é muito parecida com a agenda
da campanha. Inclusive, o retrocesso, claro retrocesso na área do meio ambiente, na campanha foi o que ele pregou. O retrocesso na área da política externa, inacreditavelmente, inclusive agora que vai indicar o próprio filho para a embaixada mais importante do país, quer dizer, tudo isso ele pregou para os seus eleitores durante a campanha. Nesse sentido, ele não está traindo o seu voto. 6 meses de governo, graças a Deus, nenhuma acusação de corrupção. Agora, o Bolsonaro foi eleito com algumas metas, alguns pilares muito importantes, né? De um lado, o combate à corrupção e à criminalidade, ali no guarda-chuva do Sérgio Moro, e de outro, a reativação da economia e realizar a reforma da Previdência, o que está debaixo do guarda-chuva ali do Paulo Guedes. Vamos começar falando pelo lado do combate à corrupção e também à criminalidade. Se de um lado o Moro tem dados positivos para mostrar em relação à queda de homicídios e queda de crimes violentos no país, por outro lado, a gente tem a questão do combate à corrupção, a força-tarefa da Lava Jato tendo seus celulares aí invadidos, é isso que está, de certa forma, em evidência, e muito claro que foram alvos de um esquema criminoso, né? Com certeza, se me permite. Primeiro, eu acho que é bom que fique claro que quem combate corrupção não é governo, de um modo geral, né? Quem combate corrupção é o judiciário, e a Lava Jato é prova disso, né? Que ela surgiu já há alguns anos, por iniciativa de um juiz, bem apoiado por um grupo do Ministério Público. Então não dá para dizer que no governo Bolsonaro o combate à corrupção está de um jeito ou de outro, porque, na verdade, quem é o protagonista dessa história é o judiciário. E, nesse sentido, na minha opinião, quer dizer, você tem como fato positivo esse projeto do Sérgio Moro sobre criminalidade, que, na verdade, é um projeto com grande semelhança, com grande parentesco com o projeto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. E esse projeto, ele ficou um pouco parado por conta até da reforma da Previdência, mas esse projeto pode trazer coisas muito positivas nessa área. Olha, sobre o pacote anticrime do Moro, a gente nunca deve perder de vista o seguinte: o Congresso odeia o ministro Sérgio Moro. Eles querem ver o Moro do outro lado do rio. O Moro, para eles, significa perigo, significa alguém que os perseguiu. Eles têm medo do Moro e têm vontade de que o Moro não tenha nenhum protagonismo e seja bem sucedido, sobretudo nesse pacote. Então, o Congresso vai tomar para si vários dos pontos do pacote, vai aprovar e vai tentar que isso seja feito apesar do ministro Sérgio Moro. Mas, ao mesmo tempo, era bom situar o seguinte: o Congresso não gosta do Sérgio Moro porque ele pode mexer em assuntos ligados a Caixa 2 e outras coisas. Não é que o Congresso seja contra o combate à corrupção. Isso porque eu acho que essa corrupção também existe, entendeu? Quer dizer, porque há uma percepção, você concorda, muito arraigada na população, de que, vamos dizer, o Moro é o homem que combate a corrupção. Quem não gosta dele seria, em termos, a favor da corrupção. E não é bem assim. Claro. Né? Nós sabemos que convive mais perto do Congresso, que você tem um Congresso que tem um pouco de tudo, inclusive de ladrões. Mas tem muita gente que tem projetos razoavelmente legítimos, como, por exemplo, terminar uma ponte na sua cidade natal, no Nordeste, por exemplo. E uma coisa interessante que o Moro não tem falado tanto do combate à corrupção como bandeira dele no governo, mas sim apresentando, por exemplo, os números de redução de criminalidade. Teve uma redução de 40% no número de roubos de carga no primeiro bimestre. Ele não tem nada a ver com isso. Mas ele tem utilizado isso. Exatamente, eu concordo com você. Esse número do primeiro bimestre, que todo mundo tem que louvar, ficar feliz, porque tem teve quedas redução de homicídio, de latrocínio. Mas eu acho que a gente só deve dar o crédito ao ministro Moro por algum tipo de redução de criminalidade e de assuntos relacionados à segurança depois de um ano de mandato, que aí você compara o ano fechado com o último ano do governo Temer. Agora, o primeiro bimestre, ele estava chegando. Inclusive, se tivesse aumentado a criminalidade, seria injusto dizer que a culpa foi dele, ministro Moro. Deve-se, na minha opinião, e esse é um mérito, ao governo Temer,
a primeira iniciativa em que você chega ao ponto até de criar um ministério, porque não tinha, para a segurança pública. Porque antes, os governos anteriores, eu falo de Fernando Henrique, de Sarney, Lula, Dilma, etc., sempre foram muito omissos nessa questão, sempre achando que era um problema local. Vamos seguir aqui nos desafios do governo Bolsonaro. Acho que outro grande campo é o da economia, né? O Anselmo já citou a vitória desse primeiro semestre, a aprovação na Câmara da reforma da Previdência. Falta aprovar, né, no Senado também. Estamos aí lutando juntos para recolocar estados e municípios dentro, porque é importante para eles, para as finanças deles também. E, de fato, reativar a economia, né, Anselmo? Porque até agora o emprego não reagiu, não tem, assim, grandes indicadores positivos para essa gestão do ministro Paulo Guedes, né? E isso, de certa maneira, é uma novidade, assim, porque quando o Bolsonaro foi eleito, ocorreram algumas manifestações da área do mercado, achando que só o fato de sinalizar no exterior de que tinha acabado de ser eleito no Brasil um presidente comprometido com o mercado, com a garantia dos negócios, só esse fato poderia estimular investimentos, né? E se chegou até a prever um crescimento esse ano de 3%, isso em dezembro do ano passado. E os indicadores econômicos, eles são extremamente frustrantes. Também nesse caso, aí para citar mais uma vez o meu amigo Lauro, esses indicadores são produtos, esses indicadores peças são produtos de coisas erradas acumuladas. Também não é uma conta que, né, Lauro, que seja uma conta só do governo atual. Mas eu acho que a coisa da política afeta também a economia. Na primeira semana do ano, primeira semana de janeiro, o mercado apostava que o crescimento do Brasil esse ano do PIB ia ser de 2,55%. Agora, estamos no final de julho e o mesmo mercado projeta 0,8%, fazendo com que o ministro Paulo Guedes promova uma política agora de liberar parte do fundo de garantia, como já tinha feito o presidente Temer, para poder ver se a renda familiar melhora e, portanto, possa ativar o consumo e fazer a economia rodar. E mesmo assim, na melhor das hipóteses, no melhor dos cenários, o Brasil conseguiria crescer 1,1% esse ano. Quer dizer, na verdade, nesse primeiro semestre, o mercado financeiro, por um lado, vibrou, porque a Bolsa de Valores cresceu, e tal, subiu, passou os tais 100 mil pontos, que era um número meio mágico. E, agora, os investimentos no setor produtivo não vieram. Nem os empresários de varejo, nem da produção colocaram um tostão ainda em aumento de capacidade. Até porque a indústria, por exemplo, tem uma capacidade ociosa grande ainda. E os estrangeiros também querem esperar um pouco mais para botar esse dinheiro. Como disse o Anselmo, tinha ali um pouco uma fantasia de que bastava encaminhar que o governo ia ter um bom projeto de reforma da Previdência ser aprovado e a chuva de bilhões de dólares ia pingar no Brasil, o que não é verdade, e eu acho que agora a previsão é que esse dinheiro só chegue mesmo no início do ano que vem. Então, obrigou o ministro Paulo Guedes a liberar um pouquinho antes esse dinheiro. Tem um tema da economia que causa arrepios à população, que é a questão dos caminhoneiros. E o ministro Tarcísio Gomes de Freitas tem aí um desafio enorme, o ministro da Infraestrutura, que está negociando a questão da tabela do frete. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal. É o preço mínimo para o transporte de cargas no Brasil. O governo chegou a definir um padrão, um valor, e esse valor desagradou por ser muito baixo. E agora o governo está tentando negociar ponto a ponto com os caminhoneiros. Qual é o futuro dessa negociação que vocês entendem o mais... Deixa eu só dar um... Tem um lado interessante, que é o seguinte, que um governo tão duro em tudo, tão rígido e tal, ele tem, enfim, um ministro que negocia com alguma categoria. Ainda que, no caso da categoria dos caminhoneiros, os caminhoneiros eles tenham colocado o governo contra a parede, assim como colocaram o governo Temer contra a parede ano passado, na greve do ano passado. Agora, é um fato positivo que você tem um ministro
que está negociando com a categoria. Quer dizer, isso é democracia, isso é absolutamente salutar. O caminhoneiro é um personagem, na dimensão que ele tem hoje, relativamente novo, né? Porque até aquela greve não se tinha ideia da força, do poder. Eles pararam o país mesmo, né? Eles pararam o país, eles tragaram a economia, e por causa disso, eles também viraram, a partir de então, um poderoso personagem nas negociações, né? Você está falando, ou está tentando conversar com um pessoal que é capaz de causar um grande estrago. Então, nesse sentido, eu acho que como diz o Lauro, nessa área há diálogo. E diálogo e democracia são do mesmo DNA. Agora, voltando um pouquinho na questão econômica, parece que tem uma pauta importante de concessões e privatizações em curso no país. Começou a ser estruturado no governo Temer, depois teve aquelas primeiras concessões desse governo já, ainda 100% fruto do governo passado. Agora teve a recente venda de ativos, de ações da BR, dos postos de combustível da Petrobras. E como é que fica isso? Vocês acham que o ministro Tarcísio, de novo, tende a ser bem sucedido? Tem um bloco enorme, 16 mil quilômetros de rodovias a serem privatizadas, a própria Dutra. Olha, se há um ministro que, pelo menos até agora, nesses primeiros 7 meses, tem uma certa unanimidade, é o ministro Tarcísio. Os agentes econômicos que lidam com ele, todos fazem elogios a ele, e já desde o tempo que ele comandou o DENIT. E, aliás, ele é curioso porque num governo em que se demoniza qualquer pessoa que tenha pisado na mesma calçada que um petista, ele comandou o DENIT no governo Dilma. O Lauro está querendo a demissão do ministro. Eu acho que eu estou lembrando isso para que seja demitido. Mas, enfim, a partir de setembro e de outubro vai ter concessões de rodovias e do pré-sal, que aí já é obra dele, obra desse governo. E tem que se deixar isso claro, com um ambiente bom. A reforma da Previdência passou e tal. E neste caso da infraestrutura, me parece que tem um consenso em todo mundo que o dinheiro vai pingar. Eu acho que também tem o fator Bolsonaro, o fator política, né? Quer dizer, se ele produzir menos barulho, pode vir mais dinheiro, e se ele produzir, porque evidentemente que esse é um fator. Quer dizer, ninguém vem para um país com confusão. O dinheiro não gosta de confusão, né? E mesmo se vê assim, algumas dessas rodovias, essas parcerias aí, no governo Temer não foram aprovadas, não conseguiram colocar em pé por falta de interessados. Gente que olhava assim o Ibope do Temer, via que ele era um presidente sem prestígio. Mas é preciso um pouco de silêncio. Vamos falar um pouquinho de política externa, acho que é um outro desafio aí para esses próximos meses do governo Bolsonaro. O primeiro semestre teve uma vitória importante, né, que foi a assinatura do acordo de comércio do Mercosul com a União Europeia. Mas agora o Bolsonaro está querendo nomear o próprio filho embaixador nos Estados Unidos. E aí virou o grande tema de política externa. O que vocês acham que vai acontecer nos próximos meses? Especialmente no Senado, por onde ele deve passar. Eu não sei. Não, eu acho um horror. Primeiro, você quebra uma grande tradição da diplomacia brasileira. Outras diplomacias têm posturas diferentes. No próprio Estados Unidos, é costume do presidente nomear alguns grandes empresários financiadores, grandes para a embaixada. Tal. Só interromper uma coisa que o pessoal Tamarice gosta de repetir. O embaixador americano na Grã-Bretanha, ele é, em geral, o maior financiador da campanha do presidente eleito. É ele que ele ganha esse direito. Aliás, quando recentemente um embaixador me relembrou isso, eu até brinquei com ele. São usos e costumes. Se fosse no Brasil isso, iam esculhambar o Brasil como um país de quinto mundo, que o grande financiador ia conseguir
uma embaixada importante. Mas o fato é que... Mas enfim. Mas a nossa escola é melhor, né? Sim, nossa com certeza. Escola é melhor. Quer dizer, nós começamos em relação aos Estados Unidos com Joaquim Nabuco, né? Esse foi o nosso primeiro embaixador. E olha quem era Joaquim Nabuco, né? Nós tivemos também outras pessoas fora da carreira. No momento, por exemplo... Walter Moreira Salles. Pois é, isso que eu ia falar. Quer dizer, no momento que você tinha uma renegociação de dívida externa, nós escalamos talvez o maior banqueiro da sua época, que entende de dinheiro, né? Para ir para lá. E, sinceramente, eu não vejo esses predicados, né, no Eduardo Bolsonaro. Sou presidente da Comissão de Relações Exteriores, tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine. O fato concreto, gente, é que a presença dos filhos é uma presença perturbadora e uma novidade no Brasil. Quer dizer, dessa forma é uma novidade. É uma novidade, essa forma de interferir tão às claras, de demitir ministro, nomear ministro, é uma novidade e que assusta muita gente, porque as pessoas não votaram nos filhos, votaram no pai, né? E essa é uma presença acachapante, né? É uma presença muito forte dos filhos nos negócios de Estado e é uma das novidades que nós estamos vivendo no Brasil de hoje. E, aliás, os filhos acabam se colocando em confrontação com os militares que não agem como grupo, mas estão presentes em todo o governo, em especial no Palácio do Planalto, e eles estão gerando um clima de instabilidade justamente com um dos aliados mais importantes do presidente. Aonde vai acabar isso? Ainda bem que você não me perguntou, Maltic, aonde vai acabar isso? Porque ninguém tem essa resposta. É uma resposta de $1 bilhão. Quem disser que sabe é porque está mal informado. Eu sou frio a questão de você me perguntar onde vai acabar isso, Lauro. Eu não sei, acho que ninguém sabe. Ele é o pai do ano, né? É o pai do ano. Nós estamos chegando perto do Dia dos Pais e o pai do ano é ele. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filho meu filho eu dou. Agora, a noção do Eduardo, ele mostrou mais uma vez como no coração dele e no modo de agir, a presença da sua família é tão importante, né? Ou é muito mais importante do que a instituição Presidência da República. Exatamente, né? Laura. E o Congresso, que estava muito voltado para a reforma da Previdência, né? A Câmara, o Rodrigo Maia tentando encampar, né? Dizendo que foi uma reforma feita pelo Legislativo, agora essa agenda passa para o Senado. Como é que vai ficar, né, essa articulação política? Continua sendo uma pedra no sapato do Bolsonaro daqui para frente, né? Eu acho que depois de passar a reforma no Senado, que acho que pouca gente tem dúvida que passe, o Congresso, ele vai, já tendo ganhado outra estatura, vai confrontar mais o Bolsonaro. É uma briga que a gente vai poder ver a partir aí de setembro, outubro. Esses dois lados se confrontando. O Bolsonaro não gosta muito de articulações com o Congresso, não está acostumado, embora tenha sido deputado por 28 anos, e o Congresso está cada vez mais forte, porque a reforma foi muito, quer dizer, uma construção, quer dizer, o projeto é do governo, tem que se dar esse crédito ao governo. Agora, a aprovação, de fato, até agora, é toda ela conduzida pelo Rodrigo Maia. Acho que aí também, Lauro, só concordando com você, que tem uma novidade também são tantas novidades, né? E uma das novidades desse processo político atual é que você tem um Congresso, eu não diria autônomo, porque autônomo é uma palavra muito forte, né, Laura? Muito forte. Mas você tem um Congresso operando a parte do sistema presidencial. Eu acho que um dos temas, já para encaminhar o encerramento da nossa conversa aqui, é a questão dos conselhos. O governo parece estar desidratando alguns conselhos importantes, como o próprio Conselho de Drogas, críticas muito fortes à Anvisa. Isso pode gerar atrito no segundo semestre. Esse governo, eu acho que ele acha que não precisa de conselho de ninguém, né? Deve ser isso, ele fecha os conselhos. E nem de dados oficiais, né? Não precisa de IBGE, de INPE, de nada disso. Dias atrás, o ministro Osmar Terra, por uma divergência na questão do Carneiro, disse que se a Anvisa insistisse em determinadas posições, a solução era fechar a Anvisa. O presidente também, semana passada, disse que a Ancine poderia ser fechada se continuar a financiar filmes como o da Bruna Surfistinha. Oi, sou a Bruna.
Eu faço o que você quiser. Bom, ele vai fechar todas as agências, então. É um perigo. Ele também ele provoca mais espuma do que chope, né? Porque, na verdade, muitas dessas coisas teriam que passar por um congresso que não é necessariamente um congresso bolsonarista. Enfim, essas contas eu não sei fazer, mas tem gente que diz que daqueles 513, fiel mesmo, o governo deve ter uns 100. O resto é sentar na mesa, ter paciência. Gente, para a gente fechar, uma pergunta aqui de bastidor jornalístico, tem uma curiosidade. Mudou alguma coisa na cobertura do governo Bolsonaro? Vocês que conversam sempre com tantas fontes do governo, faz parte do trabalho jornalístico, né? Muda alguma coisa a cobertura de um governo que é fechado, que tem ali esse núcleo familiar, como é o governo Bolsonaro? Olha, Carol, apesar de ser um governo mais fechado, mais e por vezes mais truculento, eu quero dizer o seguinte, ele é muito parecido com outros, quer dizer, governos em princípio não gostam de nós, jornalistas, e todo mundo está acostumado a lidar com isso. Eu me lembro quando, em 2002, eu já fazia uma coluna e o governo Fernando Henrique, eu falava ali com todo o primeiro escalão do governo Fernando Henrique, era uma festa ali de conversar com todo mundo, acesso já que eu tinha conquistado, e aí vem, o Lula vence a eleição. E aí eu pensei comigo, meu Deus, vou começar tudo do zero, ter que construir de novo todas as relações e tal. Fato é que, meses depois, eu já estava conversando com todo mundo que, enfim, estava disposto a conversar comigo no governo do Lula. E agora é a mesmíssima coisa. Quer dizer, o processo é muito parecido. Você vai lá, bate na porta, procura a pessoa, procura o ministro, procura o presidente estatal, procura o diretor de agência e conversa com ele. Alguns a conversa é muito proveitosa e rende ali informações que serão publicadas depois. Outros, a conversa não rola. E, repito, nesse sentido, o governo é muito parecido com o governo Dilma, com o governo Lula, com o governo Fernando Henrique, com o governo Sarney, etc. Então, no meu caso, eu tenho procurado, eu acho que eu tenho algumas dificuldades específicas, tenho procurado me refugiar na sociedade. Eu acho que a sociedade está na outra ponta e está tomando muita porrada, né? E fico por ali, e sempre tem. Eu acho que o Lauro tem toda a razão. No fundo, é beicinho, entendeu? O sonho é sair no Jornal Nacional, entendeu? Não é na televisão. Sai bem no Jornal Nacional. Tem gente que sai com aquele jorro de... O sonho é esse. Veja agora no Jornal Nacional. Lauro, Anselmo, obrigada pela participação. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E nessa conversa diária, a gente vai contar sempre com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todo dia, na edição impressa e também no site. O Ao Ponto vai estar disponível todos os dias no Spotify, no iTunes, TuneIn, Stitcher e no site do Globo. E você pode entrar em contato com a gente pelo Twitter, usando a hashtag #OGlobo. Para saber mais, entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação de áudio e também a edição do programa cabem ao João Guilherme Lacerda. Esse foi o Ao Ponto de hoje. Carol, surpresinha? Pois é, a gente encerra com uma seleção de frases aí desse governo Jair Bolsonaro, desses primeiros 7 meses. Nem tudo dá para levar a sério, a gente também tem que levar um pouco na brincadeira. Mas são setores que têm desafios importantes também, né, Maltic? Por exemplo, no meio ambiente, com o ministro Ricardo Salles, tem que enfrentar elevação de dados de desmatamento. Na educação, a gente tem o ministro Abraham Weintraub, que pegou o bonde andando, né, substituiu o ministro Ricardo Vélez, mas ainda não disse muito a que veio. E tem um Enem pela frente. Temos a ministra Damares Alves, que foi pródiga em frases pitorescas aí nesse primeiro semestre. Muito bem avaliada pelo chefe dela. Exatamente, mas tem um desafio de dialogar com vários setores, né? E o general Heleno, que comanda aí o Gabinete de Segurança Institucional. Que tem que passar tranquilidade no governo, porque anda também meio tenso. E com autoridades importantes sendo alvo de hackers, né? É atribuição também do GSI garantir a inviolabilidade e a segurança dessas autoridades. Então a gente encerra com essas frases. Tem também o nosso presidente Jair Bolsonaro, tá ok? Não podemos esquecer dele. E voltamos amanhã com outro Ao Ponto. Tchau. Que eu saiba, só a Gestapo fazia isso. Ou no livro do CAFTA ou a Gestapo. Processo, você vai e tem acesso. Tá chovendo fake news. Novamente, um veículo de comunicação
tenta macular a imagem do MEC. Isto é o cúmulo, ele ainda aventar a hipótese da facada ser uma mentira. E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da dona Dilma foi mentira? Menino veste azul e menina veste rosa! O Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer.